Oi, oi, amores, eu sou a Giovana Gouveia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, né? Uma troca de ideias. Eu pensei em fazer me maquiando, só que aí eu falei, não, eu sou tão feia, não é melhor não. Falei assim, vou conversar com as meninas normalzinha mesmo, como eu costumo fazer os vídeos, tá tranquilo. Outro dia, né, eu crio coragem e dou um susto, né, em vocês aqui. Mas enfim, como que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Deixa aí nos comentários como vocês estão, falar comigo. Vamos lá. O que eu falo pra vocês sobre a minha vida, gente? Como eu disse, quem me acompanha nas redes sociais, se você não acompanha ainda, acompanha lá, por favor, tá? No TikTok e no Instagram eu vou começar a tentar trazer mais conteúdos pra vocês lá. Ficou sabendo sobre algumas coisas da minha vida, né? Quando eu fiquei sem celular, né, por conta dos acasos da vida, e eu não ia mais conseguir postar, eu anunciei lá. Quando eu comecei a namorar, eu anunciei lá. E quando eu casei, sim, gente, eu casei. Não, calma, não foi essa coisa assim, ai, casou, véu, grinalda, não sei o quê. Não, amor, calma, foi mais básico. Morei junto, tá, gente? Comecei a morar junto, né? Amaziado, que o povo chama, né? É isso, né? Comecei a namorar. Eu e esse garoto, a gente já se conhecia há 3 anos. A gente já teve uma relação de amizade, de ficante, já tinha tentado namoro antes e tal. Uma coisa meio turbulenta, até que a gente decidiu tentar, né? Uma terceira vez. Não me julguem, não solta minha mão ainda não, calma. Resolvemos tentar uma terceira vez. E aí, com 3 meses de namoro, ele decidiu, né? A gente decidiu, em consenso, que ele viria morar na minha casa. Né? Sim, gente, ele que veio morar comigo, com a minha família inteira, mas é por conta de uma questão de trabalho, né? O trabalho que ele tinha lá na cidade dele pagava menos que a oportunidade que ele teve, que também é na cidade dele. Olha que bacana. Mas é com o meu padrasto, né? Para trabalhar com o meu padrasto. E ganhava muito melhor. Então ele acabou, só que para ele poder trabalhar com o meu padrasto, como lá não tinha transporte, ele veio morar com a gente. Ele vai e volta todo dia de trabalho com o meu padrasto. Olha que bacana. Então foi por conta disso que a gente já juntou as coisinhas. E não vou mentir para vocês, gente, tem sido assim uma coisa complicada. Porque 3 meses, né, que a gente tava namorando novamente, assim, e sério, porque das outras vezes a gente namorou, tipo, uma semana, aí eu terminei. Aí voltamos e tipo assim, vamos namorar? Vamos, uma semana, terminei. Bom, mas se eu terminei é porque eu tinha motivos, né, galera? Enfim, terminei, passou um tempo, amadurecemos um pouco as ideias e aí decidimos voltar e até que deu certo e afins, né? Ao ponto de conhecer de fato a família. Tipo assim, eu já conhecia a família dele, ele já conhecia a minha de vista, de rede social, assim. Mas de se apresentar como namorados, né? Foi realmente só nessa vez. Então essa, digamos que seria a primeira vez namorando oficialmente. Da outra vez era coisa adolescente, sabe? Tipo, se falar, vamos namorar, vamos. Estamos namorando, andar de mãozinha dada e tal, né? Então assim, nada muito... Mas enfim. Então é isso, estou casada. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, né? A casa onde a gente mora está à venda. E a gente falou, precisamos procurar um outro lugar para morar. Nisso, a minha casa, depois eu faço um tour para vocês, para que vocês possam entender um pouco, tá, gente? Que tô devendo. Desde que a gente se mudou para cá, eu falei, eu cheguei a fazer o tour, mas eu nunca postei, né? Até porque na casa onde eu estou agora, que morava era minha irmã, então também não ia ser muito legal fazer um tour só numa parte, não poder fazer na outra e afins. Agora, no caso, é só a minha mãe com meu padrasto, minha irmã e meu irmão em cima, eu e ele embaixo, né? Então agora a gente tem acesso a tudo, a casa toda, né? Porque no caso era minha irmã mais velha que morava nessa parte da casa de baixo, né? E aí é a intimidade dela, né, gente? Não ia ficar entrando com a câmera, né? Ali, alheia. Enfim. Aí depois eu faço um tour para que vocês entendam, mas aí depois que aconteceu? A gente ia procurar uma casa para continuar morando aqui na cidade, né? Porém, entretanto, todavia, gente, o custo de aluguel é um absurdo. Essa cidade é isso aqui.
Isso aqui é essa cidade, de verdade. Tô brincando, não. Na verdade, a cidade é grande, mas é que esse povo, ó, o que acontece? A cidade que é enorme, eles querem fazer tudo num buraquinho só e fazer casa em cima de casa, fazendo um monte de apartamento. As casas parecendo uma favela já. O centro é um T. Mas eles querem cobrar, tipo assim, 3 mil reais. 3 mil reais numa casinha minúscula, tipo assim, com 2 quartinhos, que mal cabe um cachorro e um gato. Entendeu? É, gente, não sei o que acontece com essa cidade. Não entendo o que acontece com essa cidade. E aqui, por ser cidade pequena, é tudo muito caro. Porque, por exemplo, mercado grande, rede grande de mercado, só tem 2. Né? Então, assim, eles colocam o preço que eles querem. Porque aí você vai num ou você vai no outro e os dois o preço é basicamente igual. Né? Então, você não tem muito para onde correr, a não ser que você vá fazer compra em outra cidade, que normalmente às vezes é o que a gente até faz, vai para cidades do lado. Enfim, um absurdo, né? Porque a gente tentou se manter aqui, porque a minha irmã trabalha aqui, minha mãe trabalha aqui. Apesar de que o marido da minha mãe e o meu trabalham em Indaiatuba. Bom, a gente tentou, a gente fez o que pôde. Mas não conseguimos, gente, encontrar nenhuma casa assim que agradasse a gente, que coubesse todo mundo, porque aí para pra pensar. Minha mãe com o marido dela, eu com o meu marido, a minha irmã e o meu irmão, né? Então, assim, 6 pessoas, 2 casais. Então, cada um precisa ter seu quarto. Fora que a minha irmã e meu irmão agora, aqui, eles não dividem quarto. Então, se a gente pegasse uma casa um pouco menor, eles iam ter que dividir o quarto e tal. Ia ser uma problemática, até porque o meu irmão já tá um adolescente de 15 anos, né? A minha irmã já tá ali quase nos seus 30. Então é muita diferença de idade, né? Decidimos que não dava mais para ficar aqui, né? Em Itupeva, na cidade que eu moro atualmente, porque a cidade é muito pequenininha. Decidimos nos mudar para Indaiatuba. Sim, aonde meu marido e o marido da minha mãe trabalham, né? Só que o que acontece? Nesse meio tempo que a gente ainda estava procurando casa, a minha irmã que morava nessa casa de baixo, ela encontrou, né? Ela com o marido dela, que o marido dela também já estava morando aqui. Encontrou, né? Ela encontrou um lugar para morar, né? Uma casa boa, 2 quartos e tal, bonitinha, tudo. Como a gente não tinha encontrado, fazer o quê, né? Kisses. Ela se foi. E aí, nisso, foi quando eu e o meu marido descemos, e aí dividiu-se, né? Porém, a gente continuou ali na busca de sair daqui. Porém, agora não mais na mesma cidade. Agora a gente pensou em ir para Indaiatuba, que é uma cidade muito maior, uma cidade muito maravilhosa, uma cidade bem desproporcional na comparação com Itupeva, tá? Assim, é descomunal, a gente não tem como comparar. Só que os aluguéis lá em casas bem grandes, bonitas, é mais barato. Impressionante, gente. Olha, uma coisa assim, é que onde não tem concorrência, eles exploram, né? Porque aqui não tem muito para onde você correr, ou você paga ou você sai, né? E às vezes quem não tem opção tem que pagar. Porque aqui tem muita empresa também, né? Então tem muita gente que trabalha para cá. Só que o salário da pessoa não dá para aluguel, não conversa muito ali. Mas enfim. Aí o que aconteceu? Mudei pra cá com ele. Depois outro dia eu faço torta, porque hoje a gente tá uma bagunça, né? Tá uma coisinha complicada. Então no dia que eu fizer uma faxina, né? Tanto na casa de cima quanto na de baixo, tudo uma coisa só. A casa é linda, grande, vocês vão adorar, né? Mas nada assim de coisa de gente rica também, tá, gente? Então assim, quando eu fizer essa tour, não ficam reparando, tá? Não vai, né? Tá tudo certo, a casa tá à venda. E aí a gente, como não conseguiu encontrar nenhuma casa pra gente se enfiar dentro, a gente fez o quê? Compramos um terreno. Sim, essa é a outra novidade que eu tinha pra contar pra vocês. Compramos um terreno e já está sendo construída a nossa nova casinha. Então a gente vai sair daqui, né? Essa casa realmente está à venda. E vai para Indaiatuba. A gente pensou em comprar essa casa, a gente passou pela nossa cabeça comprar casa, porque já tem tudo construído, sabe, gente? Muito mais fácil, a casa já tá pronta, já tem a casa de cima, a casa de baixo e etc. Mas só que aí o que acontece? O preço, né? Por essa cidade, não vale, amor, vale. Então, assim, o que a gente pensou? Com esse dinheiro, a gente conseguiria comprar um terreno e fazer uma casa muito melhor. Não, brincadeira, gente, muito melhor também é exagero. Mas assim, como a gente não quis investir tanto, tão pesado no valor dessa casa, que essa casa tá no valor de 750 mil reais. Com certeza eu tenho esse valor dentro da minha carteira agora, em espécie. Pode confiar. Confia, boba. Então,
Valor muito alto, né, gente? Pela cidade, como eu falei pra vocês, que é isso aqui. Sério, não dá. Então, assim, já era um sinal de Deus pra Jonas, né? Tipo assim, amor, já deu essa cidade pra você. Graças a Deus, agora a gente vai. Então, assim, a outra novidade que eu tinha pra contar pra vocês é que agora a gente comprou um terreno e eu conto muito com a ajuda de vocês, ajudando com a monetização do canal, pra gente dar continuidade nesse projeto, porque a gente construir casa não é barato. E a gente não tem dinheiro. Então, assim, tá sendo tudo muito feito aos poucos, né? Tá sendo muito feito aos poucos, mas ao mesmo tempo às pressas, porque como essa casa tá à venda, a gente não sabe até quando a gente pode ficar aqui. E com um terreno comprado, né? A gente já tá tendo que pagar o valor do terreno, já tá tendo que gastar dinheiro com a construção e etc. Se essa casa for vendida e a gente precisar alugar alguma outra casa, a gente não vai ter condição de passar mais um ano nessa cidade. E não dá pra gente alugar lá agora, porque minha mãe sofreu um acidente. Gente, olha, é muita coisa pra contar pra vocês, é muita fofoca. Por isso que é bom me acompanhar nas redes, que todo mundo que tá nas redes eu conto conforme vai acontecendo, não fica uma coisa tão, entendeu? Espero que o vídeo não esteja chato, que vocês já tenham saído. Vão assistir agora até o final, sim, tá no mandei me acompanhar no Insta. Não mandei, lá todo mundo já sabe sobre tudo isso. Entendeu? Porque eu fui contando as histórias, fui falando, mostrando os fatos, sabe? Mas enfim, vamos lá. O que acontece, gente? Meu padrasto está construindo na pressa, né? Tá tendo que construir na pressa, porque se essa casa for vendida, a gente quer sair daqui e já entrar, entendeu? A casa sem reboco, sem uma luz, sem uma água potável, tem um teto que não vai molhar na chuva, a gente vai se enfiar dentro dela, tá? Então vai ser isso. Né? Por isso que eu falo, conto com a ajuda de vocês, que aí quem sabe, né? Vocês ajudando, naquela força. E eu tomando vergonha na minha cara, postando conteúdo também, porque também não tem como eu, né, vocês ajudar se eu não postar nada. Pra gente conseguir ter os materiais e conseguir fazer o melhor possível pra gente conseguir entrar na casa, né? Enfim, a gente tá fazendo tudo isso pra poder sair do aluguel e ir direto pra lá. Porque como a minha mãe sofreu esse acidente, que eu comentei agora com vocês, ela foi um acidente de trabalho, então ela tá com estabilidade no trabalho de 1 ano. Só que a gente vai ver se ela abre mão dessa estabilidade, assim que a casa estiver pronta, a empresa manda ela embora e a gente se mudar. Minha irmã, né, que mora com a gente ainda, o que acontece? Ela também trabalha. A gente não sabe se ela vai junto com a gente ou se ela vai permanecer aqui. A gente ainda não tem uma definição sobre isso, né? Até porque ela também tá com a vida dela toda formada aqui, amizades e afins, então a gente não sabe como que vai ser. Mas assim, a prioridade é minha mãe, né? Porque o marido dela não vai se mudar sem ela. O resto a gente resolve. E aí o que acontece é que, né, com a minha mãe nessa situação, a gente quer ver se ela consegue abrir mão dessa estabilidade pra gente ir embora. Só que se por acaso a casa for vendida antes da casa lá estiver pronta e a gente tiver que alugar uma casa aqui, gente, vai ficar pesado, tá? Porque assim, a gente tá tendo que pagar o aluguel, a gente tá tendo que pagar o terreno, a gente tá tendo que comprar material, etc. Aí o que acontece? Está sendo usado economias. Quando essas economias acabarem, não vai dar para manter o terreno e o aluguel, entendeu, gente? E ainda material. Não vai dar. Então, a casa tem que ficar pronta enquanto essas economias estão existentes. Porque quando essa economia se esgotar, aí lascou, entendeu? Então, assim, o que minha mãe e meu padrasto estão correndo ali? Para tentar deixar, pelo menos com teto, pra gente se enfiar dentro. Pelo menos com teto, pra gente, porque aí a gente se muda, então mesmo que acabem as economias enquanto estiver construindo a casa, já não tem mais o peso do aluguel de pagar. O aluguel daqui é praticamente R$3.000, né? Então, assim, já não tem essa preocupação com esses R$3.000 mensais praticamente, né? Daqui. Então, assim, se por acaso a gente precisar sair daqui antes de lá estar pronto, aí a gente vai ter que continuar morando aqui, porque minha mãe não vai poder sair da empresa enquanto a casa lá não estiver pronta, porque, né, enfim, como eu expliquei para vocês, a situação financeira, né, das economias, né, e ter que pagar aluguel e afins. Só que aí se a gente entra em alguma casa aqui por imobiliária, o contrato é de 1 ano. Ah, mas a sua mãe tá com 1 ano de estabilidade. Sim, gente, mas as economias vão acabar antes de 1 ano. Mesmo que a minha mãe esteja trabalhando, meu padrasto esteja trabalhando, meu marido, a gente não vai ter condição de pagar o aluguel aqui, pagar o terreno lá e ainda continuar construindo a casa. Então, assim, tá tendo que ser tudo muito corrido, né? E a gente tá
dependendo do INSS, para minha mãe receber. Ela já tem 2 meses que se acidentou e até agora nada, né, gente? Só babado forte. Chandra Cantas de Israel. Mas, enfim, vai dar tudo certo, né? A gente vai dar tudo certo, gente. A vida da blogueira é maravilhosa. Vai dar tudo certo. Vamos ter calma. Mas é isso, gente. Só queria atualizar vocês, né, sobre a minha questão de vida, minha questão financeira, minha questão atual, né, que eu tinha até citado num dos vídeos que eu gravei. Eu nem sei qual é a ordem que vai sair também, falando sobre essa questão da correria, isso, afins e da loucura que tá na minha cabeça ultimamente. É porque é isso, gente, muita coisa pra administrar, né? Então, assim, eu tô com essa vida de casada e às vezes a gente fica no negócio de separa, fica junto, porque morar junto, assim, foi muito rápido essa questão do morar junto. Então, a gente tem muitas coisas que divergem e a gente não teve tempo de ir encaixando, então tá tudo se batendo. Então fica naquela coisa, separa ou não separa, fica junto, fica separado. Você vai embora, você fica. Eu que vou embora, louca. Então, assim, tá nessa coisa. Então, assim, a turbulência do negócio do relacionamento, onde a gente tá tentando se encaixar ali nas coisas. A questão do acidente da minha mãe, que eu que tô tendo que ir com ela pra médico, pra fazer a cirurgia, pra poder ir no INSS, pra poder ver documentação, pra poder fazer solicitação de não sei o que, tudo eu que tô fazendo junto com ela. Aí tem a questão de que eu sou babá, né? Inclusive a neném agora, neste momento, está ali em cima assistindo televisão. Já tenho que subir lá pra dar uma conferida nela, que eu deixei a minha mãe e meu irmão olhando ela pra mim. A questão do terreno, que é uma preocupação pra gente, a gente tem que ver se vai conseguir. Às vezes a gente tá contando até com o tempo, tipo, ai meu Deus, não chova, pelo amor de Deus, porque vai estragar tal coisa que foi feita agora, não sei o que. Então, assim, tem tudo isso, né? E fora a questão financeira no geral, porque com esse investimento que foi feito agora, começa a apertar uma coisa ali, apertar uma coisa aqui. Eu queria trazer muita coisa pro canal diferente e tal, trazer produto, falar, ai gente, vou testar tal produto aqui com vocês. Gente, mas os produtos também hoje em dia tá saindo caro, né? As maquiagens, poxa, minha base da Tracta que eu amava era 30 conto, ela desapareceu e aonde eu encontro ela pra comprar na Shopee tá 60. Ai, tá, me quero. 60, eu comprava 2. Entendeu? Aí assim, tá complicado, gente, tá complicado. Mas vamos ter fé, né, na bênção que vai vir, que vai dar tudo certo. E é isso. Quem puder ajudar, por favor, deixa o like, nem que seja por caridade, gente. Pelo amor de Deus, deixa o like, se inscreva nesse canal, entendeu? Me ajuda com essa questão. E é isso, amores. Desculpa se eu fui chata desabafando aqui com vocês, mas é muita coisa pra falar. Nem sei se eu falei tudo, se eu tô esquecendo alguma coisa. Mas é isso, a gente vai se falando. Qualquer coisa, vocês vão me acompanhando nas redes institucionais, né? TikTok, Instagram, e aí tá tudo certo. Um beijo. Até o próximo vídeo.